Nossa, essa música é muito legal. Era da minha infância. Ai, eu gostava de cantar. Ai, que legal. Gostei, Pedrão. Gostei. Achei muito legal. Não, porque nos anos 80, 82, lembra, né? Eu não lembro quem canta, se é só pra contrariar o grupo Molejo, mas é muito legal. Muito bom, gostei. Muita barata aí pra encher a paciência da gente, né? Hoje é terça-feira, dia do seu direito, dia de ficar juntinho aqui no Falando Nisso, um assunto que vai mexer com a vida de todo trabalhador brasileiro, todos, sem exceção, todos os trabalhadores brasileiros. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que é, vamos tentar entender parte, porque é muito grande, precisaríamos aí de N programas para poder entender, mas a gente vai tentar orientar e aprender junto com você. Mas antes, bora lá para a nossa mensagem do dia, para alimentar a alma nesse comecinho de tarde. Permaneça no silêncio, fica quietinho, fique em silêncio quando te provocarem, porque nada irrita mais o inimigo do que a sabedoria dos seus atos e não a maldade das palavras. Palavra muitas vezes não tem força, aquilo que você faz tem. Esse é o nosso toque de hoje. Luquinha, o que tem no programa? Sol, inscrições para o FIES do segundo semestre de 2017 já estão abertas e prazo para resgatar a FGTS de conta inativa termina na próxima segunda. Você de casa quer participar do programa? Então anote os nossos contatos. Lembrar também que você quiser acessar nossas redes sociais, eu tô meio amarelinho. Eu tô meio amarelinho. Amanhã. Ai, meu Deus. Você pode correr então no Face, tá bom? E aí você vai curtir e compartilhar um kit delicioso da Cooper. Vale a pena, são várias delícias para colocar aí na sua mesa. E para concorrer também é fácil. Você curtiu, compartilhou, já vai lá, tá? E no Instagram também tem um kit dos 20 anos da rádio Band Vale FM, que você pode sim curtir. Eu acho que pode mostrar aqui para mim também um CDzinho. Você vai levar para casa. É um CD feito especialmente para você que curte a programação da Band Vale FM 102,9, com camiseta também, vale a pena você participar. Bora conversar bastante, amarelinho, não? Dia do seu direito. A gente fala muito sobre reforma, né? Reforma previdenciária e reforma trabalhista. Foi aprovada a reforma do trabalho, né? Acordo entre patrão, acordo entre empregado, parcelamento de férias anuais, jornada semanal de trabalho com 2 horas extras de acréscimo, terceirização. Como é que fica a vida do trabalhador com essas novas regras trabalhistas? Elas entram em vigor em 120 dias, ou seja, a gente vai virar um ano já com essas novas regras comandando a vida do trabalhador que realmente trabalha, né? Do trabalhador aqui brasileiro. E a gente vai ver, Luquinha, como é que afeta a vida e o bolso, né? Pois é, e quem vai tirar todas as dúvidas, dar essas notícias que às vezes vão descer assim, ó, difícil pela garganta, é o juiz federal, nosso amigo Dr. Marcelo Garcia. Seja bem-vindo, meu querido, que bom tê-lo aqui no programa. Juiz Federal do Trabalho. Prazer. Já vem com a lista, né, doutor? Tem mudança que não acaba mais. Muitas mudanças. Tem notícia boa, doutor? Tem algumas sim. Algumas sim. Que bom. Vou mandar um grande beijo para a doutora Priscila, que também é juíza federal do Trabalho, esposa do doutor Marcelo, aqui que eu conheci, uma graça. Precisamos trazer a doutora Pri para cá, hein? Trazer ela aqui, para fazer o programa. Doutor Marcelo, são muitas as nossas dúvidas e acredito que até as dúvidas da própria classe jurídica para ter entendimento, né? O doutor estava mostrando no camarim o tanto de coisa que vai mudar. Quer dizer, vocês têm que aí se adequar a essas novas mudanças. A primeira pergunta que eu faço é: vai ser para melhor ou vai ser para pior? Eu tenho muitas dúvidas quanto a isso. Eu sou juiz há 24 anos e a gente com o tempo adquire uma experiência em relação às coisas do trabalho e já vi algumas mudanças, não é? Algumas a gente acreditava que vinha para melhor e na aplicação dela ela não foi boa. Essa lei, ela me parece de qualidade duvidosa. Ela tem alguns aspectos interessantes, como a regulamentação do teletrabalho, não é? Mas ela abre algumas lacunas para fraude que me preocupam bastante. E a gente vai falar sobre isso durante o programa, viu, Luquinha? Eduardo, a doutora Rosângela, muita gente já participando ao vivo aqui. Pois é, e a Dilene de Taubaté está conversando aqui comigo pelo WhatsApp.
ela quer saber o seguinte, como que vão ficar essas regras trabalhistas para quem prestou concurso público, porque ela prestou concurso para a prefeitura, parece que de Taubaté, de onde ela mora, né? Está prestes a ser chamada. Vai ter algum tipo de mudança para ela? Em princípio, essa lei ela é voltada para o empregado da iniciativa privada. Sim. Não é? Alguns municípios eles são regidos pela CLT, não é? E alguns pelo Estatuto do Servidor Municipal. Naqueles municípios em que a regulamentação via CLT, a alteração realmente vai ser profunda. Não é? A lei não prevê nada especificamente para o servidor público. Não é? Então, se lá, eu não me recordo, mas se lá for seletista, ela já vai ser admitida com uma regulamentação nova. Ok. Bom, a doutora Rosângela Vasconcelos está fazendo uma pergunta aqui que muita gente também está fazendo, viu, doutora Rosângela? A questão da rescisão contratual, ou seja, a pessoa tem direito a resgatar o fundo de garantia em caso de demissão, né? Como é que fica os 40% que muita gente hoje faz acordo com a empresa e a empresa fala, ok, eu te mando embora, você resgata o fundo de garantia, mas você me devolve os 40%, o que é ilegal. Como é que fica com essa nova lei? A lei ela prevê agora uma modalidade de extinção do contrato via acordo. Não é? Antes nós tínhamos a rescisão do contrato por iniciativa do empregado, quando ele pede a demissão, por iniciativa do empregador, quando ele demitia, não é? E situações de justa causa mútua, né? Rescisão indireta ou demissão por justa causa. Mas agora ela prevê a situação do acordo judicial. Nessa previsão, as partes chegam a um acordo para extinguir o contrato ele vai ser encerrado. Mediante este acordo, o trabalhador receberá 20% apenas do fundo de garantia a título de indenização. Aquela multa que é de 40% na dispensa imotivada passa a ser de 20%. 50% do aviso prévio indenizado. Então, normalmente, quando indeniza-se, você projeta 30 dias, né? Ele vai receber 15 dias. Os demais direitos, ele recebe normalmente, férias proporcionais, 13º salário proporcional e ele pode sacar apenas 80% do fundo de garantia dele. Ele não pode mais sacar 100% do fundo. Ok, então, tá aí a resposta para muita gente com dúvidas sobre o fundo de garantia. Férias, como é que ficam as férias do trabalhador, Luquinha? E você que trabalha como freelance, será que tem diferença, tem mudança vindo por aí também ou não? Já a gente conversa então com vocês, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. A gente está falando de trabalho, o assunto agora também não vai ser diferente. O governo vai oferecer um plano de demissão voluntária, tal do PDV, para cortar, segundo o governo, né, cortar gastos. Nós vamos saber os detalhes com a nossa repórter Daniela Lopes, que está lá na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Pois é, Solange, é um PDV para servidor e o governo espera a adesão de cerca de 5 mil servidores. É uma tentativa de tentar aí reduzir o peso bilionário do piso salarial que o próprio Planalto aprovou no ano passado. O Brasil tem 2.200.000 servidores públicos. O salário deles custa 284 bilhões de reais ao ano, mais de 4% do PIB. É a segunda maior despesa do orçamento federal, só perde para a Previdência Social. A meta do Planalto é economizar R$1 bilhão por ano com o programa de demissão voluntária. E o alívio no orçamento só deve ser percebido a médio prazo, já que para convencer o servidor a pedir demissão, o governo prometeu pagar uma espécie de bônus por tempo de serviço. No programa de demissão voluntária, que ainda está sendo negociado, o servidor que aceitar a exoneração recebe o equivalente a um salário mais 1/4 por cada ano de trabalho. Uma vantagem bem maior do que a oferecida na semana passada pelo Bradesco, que garantiu o equivalente a 0,6 do salário mensal por ano de trabalho, limitado a 12 salários. Uma segunda opção para o servidor seria manter o emprego, mas trabalhar menos e ganhar menos. A jornada passaria de 8 para 6 ou 4 horas por dia. Quem aderir a essa modalidade vai ganhar um adicional, equivalente a meia hora diária de trabalho.
A gente vai ver também como é que fica o trabalhador CLT, aquele com carteira de trabalho, essa questão do plano de demissão voluntária. Vem mudança e vem mudança negativa por aí. E a questão da hora trabalhada também, se vai mexer alguma coisa. Dani, vamos virar só um pouquinho a página. A Polícia Federal está nas ruas desde as primeiras horas de hoje para cumprir a segunda fase da Operação Glasnost, que investiga uma exploração sexual de crianças e o compartilhamento de pornografia infantil na internet. Dani, quantos presos já? Olha, Solange, até às 8h20 da manhã, 20 pessoas já haviam sido presas, viu? Sendo 17 em flagrante e 3 preventivas. As preventivas foram cumpridas em Paranapanema e Guarujá, em São Paulo, e Santarém, no Pará. Segundo a Polícia Federal, a investigação teve como base o monitoramento de um site russo, utilizado como uma espécie de ponto de encontro de pedófilos do mundo todo. Os investigados produziam e armazenavam fotos e vídeos de crianças, adolescentes e até mesmo de bebês com poucos meses de vida, muitos deles sendo abusados sexualmente por adultos, e as enviavam para contatos no Brasil e no exterior. As ordens judiciais estão sendo cumpridas no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e Sergipe. Solange. Bebês sendo violentados pela internet. E alguns desses sites, eles aceitavam ou aceitam cartões de crédito para você encomendar uma cena de violência sexual contra a criança. Luquinha, isso não tem pena que pague. Um absurdo mesmo, né, Solange? Eu acho que a Dani volta para conversar com a gente um pouquinho sobre isso, né, Gabi? Sobre a gente caiu com a nota? Tudo bem, então. Conversar com vocês, então, agora sobre as estradas. O trânsito livre para quem pega Tamoios, não é isso, Dani? Isso mesmo, viu, Lucas? Motorista que trafega aí pela rodovia dos Tamoios rumo a Caraguatatuba, litoral norte, não encontra problemas agora neste início de tarde. A visibilidade também é boa, não tem nenhum congestionamento, só tem aquelas obras, né? Pode ter interdição momentânea no trecho de serra, então o motorista deve ter atenção ao passar por ali. Na rodovia Presidente Dutra, Lucas, o tráfego também segue tranquilo, mas durante a manhã houve obras aqui no trecho do Vale do Paraíba, no trecho de Guaratinguetá e no trecho de São José dos Campos. Pode ser que aconteçam essas obras com interdição de uma ou duas faixas, então o motorista deve redobrar a atenção também ao passar aqui pelo trecho do Vale do Paraíba. Lucas. Obrigado, Dani. Excelente tarde para você. A gente teve imagens aí da Tamoios com um céu muito bonito, também na Dutra, né, um sol gostoso. O mesmo também no litoral, a gente vê imagens aqui da balsa. Apesar da fila, 30 minutos de espera para quem vai a Ilhabela e para quem volta, bem tranquilo, 30 minutos de espera também para São Sebastião. Porque, olha, céu limpo, sol gostoso mesmo, calorzinho bom, né? Não é aquele calor insuportável e continua assim agora à tarde. A máxima em Campos do Jordão é de 19 graus, sem previsão de chuva na Serra, como também no Vale do Paraíba. Máxima de 25 em Arapeí, 26 em Piquete e Garatá e 27 em Roseira. Litoral com sol também, máxima de 27 em Ubatuba. O tempo muito estável para toda a semana. Destacar a cidade de Taubaté hoje a máxima de 27, mas durante todos os outros dias, até sábado, máxima de 26 graus, sem previsão de chuva. E já estão abertas as inscrições para o FIES. A gente comenta com vocês no próximo bloco. Não sai daí que a gente já tem essa informação.